E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Estamos aqui no nosso pomar de pitaia, gravando mais um vídeo para você neste sabadão, olha só, ensolarado, né? Graças a Deus aqui na nossa região. Estamos ainda no nosso inverno amazônico, mas aí tá bem distribuído, chuva, faz sol, vem a chuva e a gente consegue ter aí uma boa distribuição. Olha só, no vídeo de hoje, bom, a gente vai mostrar um pouquinho aqui do nosso pomar e tentar responder algumas dúvidas que alguns amigos sempre fazem, né? Sempre colocam nos comentários aí em relação à pitaia, que é em relação ao início da produção. Com quanto tempo a pitaia começa a produzir? Essa é uma pergunta que a gente sempre escuta e os amigos sempre fazem aqui nos nossos vídeos, querendo saber com quanto tempo é que a pitaia começa a produzir. Então hoje nesse vídeo eu quero falar um pouquinho, mostrar a diferença de variedades e tentar esclarecer um pouquinho esse assunto aí, que é a dúvida de muita gente, tá certo? Então eu já convido você a se inscrever aqui no nosso canal, para você ser o nosso amigo. Se inscreva, ative o sino de notificações, deixe o seu like, não esqueça também de compartilhar o vídeo com os seus amigos aí, tá certo? Então bora lá, vamos plantar pitaia, então vamos lá no vídeo. Então pessoal, a gente recebe muito comentário, né, nos nossos vídeos, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, no TikTok, lá no Facebook também. A gente sempre recebe comentários de amigos nossos de todo o Brasil, querendo saber também aí, né? Olha só, aqui eu estou mostrando uma fruta da pitaia em desenvolvimento. Essa aqui é a variedade Costa Rica, também conhecida como roxa do Pará. Muito boa, muito precoce, uma planta bem produtiva. Ela tem aí um desenvolvimento, um crescimento, né pessoal, muito bom, bem resistente a doenças. É uma pitaia vermelha, de polpa vermelha. O nome dela é roxa do Pará, a gente conhece aqui como roxa do Pará. Outros amigos também conhecem ela como Costa Rica. Então aqui para nós, aqui na cidade de Curuçá, no estado do Pará, essa variedade aqui, ela é bem produzida por se adaptar muito bem à nossa região. E aí a gente sempre está postando o nosso trabalho com as pitaias nas redes sociais, e muita gente tem perguntado assim, com quanto tempo a pitaia começa a produzir? Quantos anos, quantos meses é que começa a produzir? Depois de plantada, né? Com quanto tempo ela começa a produzir? E aí tem gente que relata lá que tem pitaia de 2 anos e nunca produziu. Tem gente que tem pitaia há 5 anos, 4 anos e nunca produziu. Então a gente sempre recebe aí comentários dos amigos de todo o Brasil aí em relação a esse questionamento, né, essa dúvida. Então pessoal, a gente vai tentar contextualizar um pouco, né, e tentar esclarecer um pouquinho aí para quem tem essa dúvida. Olha só esse botão floral aqui. Esse é o botão floral da pitaia Costa Rica. Está desenvolvendo, crescendo. As nossas coleguinhas aí, as formigas, estão aí passeando por ele. Mais aqui na frente eu tenho um outro botão floral. Essa aqui na mesma copa, só que essa aqui agora é da pitaia da variedade Boreal Red. Olha só, um botãozinho também em desenvolvimento. Essa é da variedade Boreal Red. Ambas as pitaias, ambas as variedades são vermelhas, né? Aí, então, produzem bem. Então, em relação ao tempo, né? A pergunta aí que a gente sempre ouve: com quanto tempo a pitaia começa a produzir? Bom, aí a gente vai ter que contextualizar em relação a alguns detalhes que vão influenciar no tempo de produção da pitaia. Muita gente reclama que já tem pitaia plantada há um tempão e nunca produziu, nunca botou um botão floral. Outros têm pitaia que só bota flor e não vinga fruto. Então pessoal, a gente tem que analisar o que? Bom,
Existem variedades diferentes uma das outras, né? Como eu acabei de mostrar ali, eu mostrei duas variedades, mostrei a Boreal Red e também mostrei a Costa Rica, que a gente chama aqui de Roxa do Pará. São variedades diferentes uma das outras, uma da outra, né? Porém com características muito parecidas. Ambas são vermelhas, ambas são autopolinizáveis, ou seja, são autoférteis. Quando abre a flor, o fruto vinga com o próprio pólen. Então, e as duas têm um crescimento vegetativo também muito bom, tá certo? Então, olha só, aqui a minha experiência nesse pomar que a gente já está aqui há uns 6 anos trabalhando com variedades de pitaia, nós temos aqui também as pitaias amarelas, as amarelas de polpa branca, temos as megalanthus, que são amarelas de polpa branca também, que possuem espinhos no fruto, como é o caso da Paloura do Equador, né? Temos as amarelas de polpa branca undatus, que não tem espinhos na fruta, mas são amarelas de polpa branca, que é o caso dessa variedade aqui, ó, que é a Golden de Israel, também a Golden Isis, né? Então temos variedades diferentes. Por serem variedades diferentes, possuem características de produção, de crescimento, né, e de desenvolvimento diferentes uma das outras. Por exemplo, as pitaias vermelhas, que eu acabei de mostrar aí, que é essa aqui também. As pitaias vermelhas, elas têm um crescimento vegetativo um pouco mais rápido. Elas têm um crescimento vegetativo melhor. Então, logo, elas vão ter uma produtividade muito boa. Aqui, para mim, as vermelhas, que são Boreal Red, Costa Rica, elas começam a produzir, depois de plantadas, né? Por exemplo, eu coloco a muda no chão, e com 9, 10 meses depois, elas começam a produzir, as vermelhas. Mas não é só a variedade que vai interferir no processo da produção. Existem o fator variedade, porque existem as variedades que são mais precoces, no caso da Boreal, da Costa Rica, são variedades precoces, né? Mas também existe um elemento fundamental que todo produtor tem que se atentar para isso, que é o que? É o manejo. É o manejo. Não adianta você ter a melhor variedade da fruta que você está cultivando, não adianta você ter o melhor terreno, não adianta você adotar essas medidas se não tiver manejo, o manejo adequado. Aí a gente vai ter uma deficiência no desenvolvimento. Então, você tem uma variedade que é precoce, uma variedade que tem um desenvolvimento de crescimento muito bom, você tem que também adotar o manejo adequado. O que é o manejo? Muita gente fala o que é o manejo. Bom, o manejo, pessoal, são as práticas de cuidado com a cultura, né? O manejo envolve diversos elementos, né? Desde a limpeza do terreno, espaçamento adequado, adubação no tempo certo, limpeza, no caso da pitaia aqui, né? Uma poda de limpeza, uma poda de formação no tempo certo. Então, você tem uma variedade de pitaia que é precoce, que tem um desenvolvimento vegetativo bem legal, e você tem um manejo adequado também, aí sim, ela vai começar a produzir bem cedo para você. Como aqui, por exemplo, eu comecei plantando somente vermelhas, somente Boreal Red e Costa Rica. Aí plantamos no lugar adequado, o manejo foi feito de forma adequada, e com 7 para 8 meses elas começaram a produzir para nós. Claro que no começo da produção vai ter uma produção de acordo com o porte, né, da estrutura da minha planta. Eu não vou ter aí uma produção aí muito grande, porque são plantas novas, que tem uma estrutura, né, aí vegetativa ainda jovem, mas começaram a produzir. E existem outras variedades, pessoal, que são mais tardias, aí acima de 1 ano, né, como é o caso da AX híbrido, que eu tenho aqui uma variedade AX híbrido. Ela começou a produzir com 1 ano e 2 meses depois que eu plantei ela.
começou a produzir aqui para nós com 1 ano e 2 meses. Com o mesmo manejo, com a mesma técnica, com a mesma adubação, com o mesmo cuidado, com os mesmos tratos culturais, com os mesmos espaçamentos, mas a variedade dela, a característica dessa X híbrido, ela começou a produzir com 1 ano e meio. A Paloura do Equador, a mesma coisa. Nós estamos aqui numa região, né, de clima muito quente. A Paloura do Equador, ela se desenvolve melhor em um clima mais ameno, um clima mais frio, né, com temperaturas e umidade mais baixas. Começa a produzir com um determinado tempo para lá. Aqui pra gente, ela vai produzir como produz, mas o tempo dela foi diferenciado. Começou a produzir com 2 anos e 3 meses, a Paloura do Equador aqui. Então, não existe um padrão para as pitaias começarem a produzir. Olha, vai produzir para ti com 1 ano. Nós temos que levar em consideração esses fatores. Qual é a variedade da pitaia que você tem aí, né? Como ela está plantada? Qual é o clima da sua região? Como é que está o solo que você plantou? É um solo bem cuidado? É um solo que tem uma cobertura morta, que tem uma cobertura de solo adequada? O manejo que você está adotando é um manejo constante, né? Essa é a adubação que você está fazendo, é uma adubação equilibrada. Então todos esses elementos vão interferir na hora da produção da sua pitaia. Então, pessoal, quando pergunta se com quanto tempo a pitaia começa a produzir, então aí a gente fala, depende dos fatores assim, assim e assim. Então vai depender muito da variedade que você tem, vai depender muito do manejo que você adota aí no seu pomar, vai depender muito do clima, da região onde você está. Então todos esses elementos têm que ser levados em consideração para você estudar, né? E para você ter consciência de que aquela planta, aquela fruta, aquela frutífera, aquela cultura que você está começando, ela vai ter um desenvolvimento adequado e vai começar a produzir no tempo que você vai estipular aí, na verdade, assim, desses elementos que você tem que levar em consideração. Então aqui para mim, a minha experiência com a pitaia vermelha, tanto a Boreal Red quanto a Costa Rica, elas começaram a produzir para mim aqui com 8 meses de plantada. As primeiras que eu plantei aqui começaram com 8 meses, as segundas com 9 meses, e aí a gente vai adaptando, a gente vai trabalhando, melhorando as nossas técnicas, melhorando o manejo. E eu já tive aqui algumas Costa Ricas, algumas Boreal Red, que começaram a produzir com 6 meses de plantado. Então eu quero que vocês comentem aí embaixo, com quanto tempo a pitaia de vocês começou a produzir. Tem amigos aí que relatam, eu conheço muitos amigos que já relataram que as vermelhas são que produzem primeiro, com certeza, elas são as que produzem primeiro. O amigo Gilberto do Ecosítio Beija-Flor sempre relata que as Boreal Red, as Costa Rica dele, começaram a produzir com 6 meses de plantada no sistema espaldeira. Então, pessoal, tentando responder aí os amigos que sempre fazem essa pergunta, a pitaia vai produzir com quanto tempo? Então vai depender muito da variedade que você tem plantada, vai depender muito do manejo que você adota, tá certo? Dos cuidados, porque tem gente que fala, pô, eu tenho pitaia com 4 anos e nunca produziu. Aí a gente vai lá na propriedade, a gente vai ver como é que está plantada essa pitaia. Está plantada na sombra, está plantada sem nenhum tipo de cuidado, não tem nenhum tipo de manejo, está no mato, não tem adubação verde, não tem uma adubação orgânica, não tem manejo de poda, de limpeza, nada. A pitaia tá largada lá. Então aí sim, a gente vai ter dificuldade nessa produção, né? Porque não adianta só plantar, a gente tem que cuidar. A gente tem que estar sempre ali no pomar, sempre ali olhando, vendo o que falta, o que não falta, né? Se tem algum problema, se tem alguma praga atacando. Então a gente tem que, o olhar tem que ser atento. Olha essa variedade aqui. Essa aqui é a orejona, primeira produção também, olha só.
com um ano de plantada de pé franco. Ela já está com um ano e alguns dias e já começa a produzir. Olha só, pessoal. Essa variedade aqui é a variedade Orejona da Nicarágua. Tá junto com uma Costa Rica. E um ano depois de plantada ela começa a produzir. Tem apenas uma fruta, mas já começou a produzir. Então a gente tem que levar em consideração esses fatores aí, tá certo, pessoal? Então eu espero ter ajudado com essas dicas aqui. E agora, os amigos aí que tinham essa dúvida, espero ter esclarecido alguma coisa, tá certo? Em relação ao tempo de produção da pitaia. E para finalizar, mostro para vocês esse fruto belíssimo da variedade Pink. Primeiro fruto dela, com 10 meses de plantada. 10 meses eu plantei essa aqui, ó, de pé franco. Plantei essa aqui, foi essa muda eu ganhei. Então 10 meses depois que eu plantei ela, já está formando uma copa bem legal. E já tenho o primeiro fruto da Pink da Nicarágua. Então cada variedade, pessoal, vai apresentar uma característica diferente. E aqui o manejo ele é o mesmo para todas. Adubação orgânica, muito esterco de galinha. Aqui também a gente usa cobertura de solo verde, uma cobertura morta. Então a gente faz um trabalho bem legal aqui. E as pitaias elas vão responder também de acordo com o cuidado que a gente dá para elas, tá certo? Muito obrigado. A gente se encontra no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comentem aí embaixo também a experiência de vocês e bora plantar pitaia.